Torcedor, não era assim que o Vasco da Gama deveria se despedir de São Januário no Campeonato Brasileiro. Mais uma derrota, a 18ª no Brasileirão. Dessa vez, para a equipe do Mirassol, 2-0 para o Clube Paulista, que pela primeira vez em sua história disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um Vasco que parou nos 45 pontos. Um Vasco que hoje, depois dessa derrota, confirmou que pelo Brasileiro não chega a Libertadores. E um Vasco que depois dessa derrota segue deixando o seu torcedor ainda preocupado, porque matematicamente o Vasco tem chances de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, nessa terça-feira à noite, o sentimento de qualquer torcedor vascaíno é de frustração total. O Vasco da Gama ele não consegue dar paz ao seu torcedor. Vence o Internacional 5-1. Expectativa de que enfim o Vasco viraria novamente a chave. Expectativa de que enfim o Vasco da Gama voltaria a dar alegrias ao seu torcedor. Voltaria a vencer partidas. Voltaria a jogar bem. E novamente, em um São Januário lotado, com ingressos esgotados, esse elenco perde. E eu acho que o recado tá dado para esses grupos, para esses caras, para nós, melhor dizendo, recado desses jogadores. Esses atletas não funcionam em base de festa. Esses atletas, esse elenco do Vasco da Gama não funciona à base de clima leve. Esse elenco do Vasco da Gama ele só funciona à base de pressão, à base de gritaria, à base de papo, de ideia, de cobrança. E é bom a torcida do Vasco entender de uma vez por todas que esse elenco é assim, ponto. Não adianta festejar, não tem que ter festinha em Maracanã, em semifinal de Copa do Brasil, tem que ter cobrança. Esse ano de 2025 se tornou uma obrigação. O Vasco da Gama vai ganhar a Copa do Brasil. Ah, Lucas, que é isso? Não é que é isso. Esse ano de 2025 o Vasco tem que tratar a Copa do Brasil como uma obrigação. Sabe por quê? Porque em 19 o Flamengo ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Em 20 os caras ganharam o Brasileiro. Em 22 os caras voltaram a ganhar a Libertadores. Em 23 os caras, a gente viu o Fluminense ganhar a Libertadores. Em 24, ano passado, a gente viu o Botafogo ganhar a Libertadores Brasileiro de novo, igual o Flamengo. Nesse ano o Flamengo já levantou a Libertadores. E a pergunta que eu faço é, e aí, cara? Cadê o Vasco? É sério que nos últimos 6 anos o torcedor vascaíno vai ver os seus 3 maiores rivais colecionando títulos e o Vasco não vai ganhar nada? Então tem que ser tratado como uma obrigação sim. Vamos começar a responsabilizar esses caras. A Copa do Brasil tem que ser uma obrigação para eles. Caguei, cara. Se vira. Vai ganhar. Dá o teu jeito. Porque esse time, esse Vasco, esse elenco não consegue deixar o vascaíno tranquilo. Mais uma derrota, cara. Vocês só podem estar de brincadeira. Era para se despedir em alta do Rio de Janeiro. Era para chegar a 48 pontos, cara. Para deixar o torcedor vascaíno tranquilo. Para trazer o vascaíno para perto. Para jogar uma semifinal de Copa do Brasil no Maracanã com o Maraca cheio de torcedores cruz-maltinos. Mas não, cara. Se ele não consegue afastar o torcedor. Se ele não consegue pegar a torcida, que é o maior patrimônio desse clube, e levar para longe, cara. Completamente surreal. Um Vasco que, assim, durante toda a primeira e a segunda etapa não jogou. O Mirassol é uma equipe tecnicamente boa? Sim. Taticamente boa, melhor dizendo, porque tecnicamente é um time completamente comum, normalzão. Mas taticamente é uma equipe muito organizada. E o Vasco ficou na roda pro Mirassol. O Mirassol não sofreu pro Vasco. O Vasco teve a posse durante quase todos os 90 minutos, mas o Mirassol não sofreu. O Mirassol teve a posse da bola durante... Assim, teve a posse não. Teve o controle do jogo durante praticamente todos os 90 minutos. O Vasco tinha posse, o Vasco estava na área do Mirassol, mas quando o Mirassol queria sair, o Mirassol saía para jogo e dava perigo ao Vasco da Gama. Mirassol completamente organizado, sabendo o que queria durante 90 minutos. E o Vasco não conseguiu reagir, principalmente após levar
o primeiro gol. E aí é aquele protocolo do Diniz, que é um saco também. O Vasco leva o gol, sai atrás do placar, o resultado não tá vindo, aí o que o Diniz faz? Tira o volante, coloca o Tietê. Tira um atacante, coloca o Verratti. Faltou só um do protocolo Diniz, que foi a entrada do Matheus França, no lugar do Cauã Barros, porque isso também já aconteceu em vários momentos. Essa entrada do Verratti no time, sinceramente não consigo entender o que fez. O Diniz colocou o Verratti, o Guanás, técnico do Mirassol, colocou o Luiz Araújo, não sei o nome dele, Luiz Gustavo, Luiz Otávio, um jogador de 1,90 m e tantos, um galalau gigantesco, e aí o Vasco começou a tentar lançar a bola na área por causa do Verratti, com o Luiz Otávio na zaga. Nenhuma bola estava passando, e aí o Vasco perdeu a substituição, porque o Verratti fica nulo ali. Se o Mirassol coloca um zagueiro defensivamente na bola aérea, é um monstro, o Vasco tentando alçar a bola na área, ele cortava todas, o Vasco teve que começar a parar de alçar a bola na área. E aí o Verratti voltou a se anular durante a partida, porque se não tem bola na área não serve para nada. Então assim, são protocolos que não se encaixam, e isso me preocupa, porque o Vasco ele não tem alternativas. O Vasco passou a ser uma equipe sem alternativas. E me preocupa ainda mais o que pode ainda acontecer nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 45, parou na 11ª colocação. Vencendo hoje iria 48, matematicamente se livraria de qualquer chance de rebaixamento. O Vasco ele vai para a última rodada, dependendo dos resultados de hoje, se Inter e Santos vencerem os seus jogos, o Vasco vai para a última rodada, podendo cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é completamente surreal. É mais um ano de sofrimento para o torcedor cruz-maltino. É difícil demais entender isso. O último jogo em casa, que era para ser um último jogo de festa, de vitória, de conexão com a torcida, um jogo em que o vascaíno se sentiria ali esperançoso com relação a uma semifinal de Copa do Brasil, é um jogo de vaia, de frustração, é um jogo em que dá a sensação ao torcedor de que mais uma vez no ano, mais uma vez na temporada, mais uma vez o Vasco do Diniz oscilou. E aí a gente se preocupa, porque é uma oscilação muito grande. Não, o Vasco ganhou de 1 a 0 do Internacional e perdeu para o Mirassol de 1 a 0 jogando apertado. É um Vasco que vem de 5 derrotas seguidas, aí ganha de 5 a 1 do Inter e perde para o Mirassol não conseguindo desempenhar o seu futebol. É um Vasco que sai do 8 ao 80 muito rápido, cara. É um Vasco que sai do céu ao inferno muito rápido. E isso é a minha principal preocupação. Porque olhando hoje para esse Vasco, eu não sei qual é o Vasco que vai chegar na semifinal da Copa do Brasil, tá entendendo? Eu não sei, cara. Pode chegar o Vasco que ganhou de 5 no Internacional e dar um show no Maracanã contra o Fluminense, mas pode chegar o Vasco que tomou de 2 para o Juventude em São Januário. Pode chegar o Vasco que tomou de 2 para o Grêmio na Arena. E aí? Qual é o Vasco? Então essa oscilação é o que preocupa e muito. É agora focar no último jogo. Porque se a ideia do elenco, do técnico Fernando Diniz, da direção, era poupar esse grupo, segurar os atletas para uma semifinal de Copa do Brasil, esquece essa ideia. Porque o Vasco tem grande chance de chegar nessa última rodada, ainda com chance de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então essa ideia de poupar jogadores na última rodada, ela simplesmente não acontecerá. Muito tenso, muito complicado, muito preocupante, muito chato e, assim, é agradecer só ao torcedor vascaíno que se fez presente em São Januário durante todo o ano de 2025. Mais uma vez hoje a torcida do Vasco lotou São Januário. Mais uma vez hoje a torcida do Vasco se fez presente. E é agradecer ao torcedor. O elenco não faz por onde, os jogadores não fazem por onde, mas a torcida segue presente apoiando o Cruz Maltino. É apenas agradecer. O ano está praticamente acabando. E aí tem que começar a reformulação. Quem será que pode ficar para 2026? Quem será que não pode ficar para 2026? Porque, sinceramente, muitos jogadores aí desse elenco, eu acho que ninguém mais aguenta olhar. Essa é a grande realidade. Mais um jogo, mais uma derrota e agora é focar no Galo no próximo domingo na Arena MRV. Animado? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Vou ficando por aqui. Esse foi o nosso pós-jogo de Vasco da Gama e... amigo, Mirassol. E já já eu tô de volta com aquele nosso Acorda Vascão às 7 horas. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.